que tudo que diz respeito a leis, garantias de direito, direitos sociais, sempre eles têm umas referências legais, eles sempre estão, uma lei está interligada com a outra, uma reforça a outra, uma tem como base a outra, né? E a LOAS, ela tem aí como um desses norteadores legais a Constituição de 88, né? E esta lei, o que institui a Lei Orgânica da Assistência Social? O que ela garante? Né? Ela institui benefícios, serviços, programas sociais, né, para essas pessoas que nós mencionamos que estão em situação de vulnerabilidade social. Pode passar aí. Mais à frente eu vou perguntar para vocês se vocês sabem qual é o CRAS de referência de vocês. Então, gente, hoje a assistência, ela é dever do Estado e direito do cidadão, né? Porque há um tempo anteriormente, existia a LBA, 1924, se não me engano, a Lei Orgânica da Assistência Social, em que a forma como era tratado era a forma da benemerência, da caridade, que não era visto como direito social. E hoje não, a gente vê que está lá na Constituição, existe a LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, que trazem para a gente, para nós, cidadãos, como direito e como um dever do Estado que deve prestar aos seus cidadãos, certo? E a assistência, ela é política pública que faz parte da Seguridade Social, né? Seguridade Social essa composta por 3 políticas, que é a saúde, né? A previdência social e a assistência, esse tripé da Seguridade Social, né? E o que visa a assistência social enquanto política pública? Busca promover ações, fazer a pessoa crescer no sentido de ter o mínimo que o indivíduo precise garantido para a sua sobrevivência, para a sua existência humana, né? Ô, Berenice, você pode repetir o tripé da Seguridade Social? O tripé da Seguridade Social é formado pela assistência, pela previdência e pela saúde. Gente, desculpa que eu estou um pouquinho gripada e às vezes eu dou uma tossidinha. Eu vou só tomar um pouco de água. Tripé da Seguridade Social, assistência, previdência e saúde, previdência e assistência. Pronto. Então, e algo bem notório que eu sempre gosto de mencionar para vocês, que eu gosto de alçar mais esse olhar para que vocês também notem comigo a questão da centralidade da família, né? O centro de ação da política de assistência social é a família, visto como elo integrador das ações e como foco de programas específicos. Todos os programas da assistência visam a inserção e reinserção familiar como prioridade. E aí vocês lembram que nós já lemos alguns artigos, esses artigos mesmo, 203 e 204 da Constituição, que fala da importância da família, da responsabilidade da família com os seus membros, né? Com o idoso, com a criança e o adolescente. Então, a família aí como o centro de ação também da política de assistência social, né? Vocês lembram que nós trabalhamos o Estatuto do Idoso e lá fala a responsabilidade da família em cuidar do idoso. Onde que o idoso pode encontrar maior proteção, maior fortalecimento de vínculo familiar na família. Então, nós percebemos que nesses normativos, nesses
nas leis, em todas as leis norteadoras, está lá a família como centralidade de ação. E certo. E outro ponto que eu queria trazer para vocês, a questão da gestão e incentivar a participação social. Por quê, Berenice? Porque a gestão é uma competência exclusiva do poder público que implica no exercício de sua função, coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. Então, executar a política de assistência social é a principal competência do gestor municipal. Além disso, outras responsabilidades são imputadas a esta esfera da gestão, ou seja, ao poder público municipal, a formulação da política municipal de assistência social, o cofinanciamento da política, a elaboração do plano municipal de assistência social, a organização e gestão da rede municipal de inclusão e proteção social, a supervisão, monitoramento e avaliação das ações em âmbito local, dentre outras. Então, por que trago esse aspecto importante que diz respeito da gestão, que diz respeito do poder público, mas também eu faço esse parêntese para a participação social? Porque nas conferências, nos fóruns de elaboração, por exemplo, desse plano municipal de assistência social, na maioria das vezes, nos municípios, são realizados conferências, né? Conferência Municipal de Assistência Social do município, por exemplo, de Pasto, de São Luís, de Ribamar, de Raposa. Enfim, então, cada município, ele elabora um plano municipal de assistência social, que diz como a política de assistência social será ofertada ali naquele município, né? Como os serviços serão oferecidos, quais são as prioridades, e aí é nesse momento por exemplo, desses eventos de elaboração do plano municipal, da Conferência Municipal de Assistência, que é necessário que os usuários dessa política estejam presentes. Para quê, Berenice? Porque é importante, eu não entendo quase nada de assistência social, não sei nem como é que esse negócio se estrutura, como é que funciona, o que faz parte da assistência, o que não faz. Se a gente não tem conhecimento de todos esses elementos, mas a gente, enquanto cidadão, tem o direito e o dever de participar para dizer, olha, esses são os elementos prioritários da minha comunidade. Esse aspecto aqui desse serviço, por exemplo, do CRAS, precisam ser melhorados, né? Ou sugerir propostas, olha, esse serviço aqui poderia ser ofertado na comunidade X vezes por mês. Dona Deusanira, a senhora quer falar? Sim, eu quero entender mais sobre esse CRAS, que eu ouço falar que ele promove muitos benefícios para o idoso. Eu quero entender o que ele faz, qual a função dele para com o idoso. Certo. O que ele garante? Já. Tá bom. Deixa eu só... Vai chegar o momento que nós vou abrir, eu vou falar um pouco sobre ele e eu vou abrir para todos participar. Muito importante estar dentre os pontos que nós vamos tratar aqui, tá certo? Nós vamos já falar sobre o CRAS. Pode passar, Ítalo. Eu havia falado antes para vocês, como eu havia falado, a política de assistência social é uma política pública, ou seja, um direito de todo cidadão que dela necessitar dos seus programas, dos seus serviços, e ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, presente aí em todo o território brasileiro. Com que objetivo? Garantir a proteção social aos cidadãos,
por meio de serviços, benefícios, programas e projetos que vai atender indivíduos, famílias e comunidades, né, em situação de vulnerabilidade social, como nós assistentes sociais costumamos dizer. Certo? E ela atende quem? Cidadãos e grupos que se encontram em situações de risco, sejam eles de diversas naturezas. E aí, mais à frente, a gente vai conhecer um pouco melhor. Certo. E importante ressaltar que ela é uma política pública que não requer, para acessar, não requer contribuição prévia, diferente aí da Previdência, e ela busca justamente atender cada grupo social, cada comunidade, cada indivíduo, na sua particularidade, na sua individualidade, no sentido de compreender cada caso, né? Pode passar, Ita. Vamos já, daqui a pouco, falar sobre os CRAs. Então, quais são os princípios, né, da Política Nacional de Assistência Social, que estão em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social, né? Trago aqui capítulo 2, seção 1, artigo 4º, que a Política Nacional de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos. Vamos lá conhecer os princípios, né, da Política Nacional de Assistência Social, né, que regem, quais são os princípios que a regem? A supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências da rentabilidade econômica, a universalização dos direitos sociais, né, a fim de tornar o destinatário da ação, ou seja, o público que ela atende, alcançável pelas demais políticas, né? O povo fala muito a questão da transversalidade das políticas, né? A questão de um caso que chegue à assistência social e que o indivíduo ou aquela família precisa ser atendida por outro serviço, seja que diz respeito a outra política, por exemplo, a saúde, deve ser feito aí o encaminhamento. Pode passar, Ida. Outros princípios, né? Terceiro e quarto princípio da Política Nacional de Assistência Social. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. E outro princípio norteador, né, é a igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a equivalência às populações urbanas e rurais e a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios pela sua concessão. Ou seja, uma das diretrizes, né, um dos elementos norteadores, essa divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, né? E algo bem, uma ressalva que eu faço muito grande, é que essa divulgação ela precisa chegar em cada comunidadezinha, em cada povoado, em cada bairro, principalmente da zona rural, né? Pessoas com mais difícil acesso a ter, que tenham mais dificuldade de acesso ao equipamento social, a exemplo de um CRAS como esse. Pode passar, então. Certo, vamos lá. E diretrizes da assistência social.
né? Aqui nós percebemos bem aí esse elo, esse entrelaçado, né? Da organização da assistência social, né? A organização da política de assistência social tem as seguintes diretrizes, que são baseadas na Constituição Federal de 88, a nossa Carta Cidadã, e na LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Quais são essas diretrizes, Berenice? A descentralização político-administrativa, cabendo à organização e às normas gerais à esfera federal, e a coordenação e execução dos respectivos programas à esfera estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando as diferenças e as características socioterritoriais locais. Certo. Aqui diz respeito. Me lembro muito quando eu ouço falar das entidades beneficentes de assistência social, daquela questão das associações comunitárias, né? Que sempre tem um líder que leva a demanda, que sempre solicita via ofício às secretarias de assistência social benefícios eventuais, a exemplo de cestas básicas, a exemplo de auxílio enxoval, às vezes em situações que a família não tem como arcar, do auxílio funeral, enfim. Há uma importância muito grande nesses representantes, né, de comunidades, né, de acessar ao município essas necessidades que existem da sua comunidade e da própria secretaria executar os serviços e atender esses grupos vulneráveis. Outra diretriz. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle das ações em todos os níveis. Nessa questão da participação da população, volto a mencionar o exemplo das conferências municipais de assistência social, que sempre são convidadas as pessoas, os cidadãos, e sempre há uma preocupação dos líderes, né, dos líderes de tal comunidade, de pelo menos um grupo ir representar aquela localidade naquele evento e trazer as demandas, né, necessidades lá daquela comunidade. Outra diretriz, primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Aí, reforçando que é uma política, assistência social, uma política pública de dever do Estado, né? E direito do cidadão que dela necessitar. Outro princípio, outra diretriz, a centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. Aquela questão que eu retomei com vocês, de sempre de a gente observar, notar, poxa, olha, ver como é importante a questão de se trabalhar não só o indivíduo isolado, e sim também a família, todo o contexto em que aquele cidadão está inserido, né? A família aí, no caso, é um ponto-chave, o centro de ação. Pode passar, Ida. Berenice, teu áudio está desativado. Pronto, é porque eu fui tomar uma água. Obrigada, dona Conceição. Fui tomar uma água e acabei me empolgando e esqueci. Certo. Quais são os objetivos da assistência social? Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica ou proteção especial, né, para famílias, indivíduos e grupos que delas necessitarem, como mencionei anteriormente para vocês.
Também, qual é outro objetivo? Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais em áreas urbanas e rural. Esse objetivo de contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos é de suma importância. Por quê, Brice? Porque quando fala para mim nesses aspectos de ter acesso aos bens e serviços socioassistenciais, tanto na área urbana quanto na área rural, eu lembro sempre das ações sociais que são levadas para as comunidades. Por quê? Porque tem pessoas na zona rural, que moram em bairros mais distantes, que não têm fácil acesso a equipamentos da proteção básica, seja o CRAS, seja um serviço de convivência e acolhimento, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ou da proteção especial, o CREAS, por exemplo. Né? Então, precisam desses serviços e, às vezes, não conseguem acessar. Berenice traz um exemplo mais claro. Tem pessoas, né? Eu já participei de ações sociais que as pessoas, que assim, bem movimentadas, bem cheias, porque as pessoas não tinham condições de ir até a central lá era Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil, né? A central do programa Auxílio Brasil, para atualizar seus dados, às vezes para retirar uma pessoa da composição familiar ou para acrescentar, no caso de ter nascido um novo integrante na família, por exemplo, né? Nessas ações que tem serviços de outra política, por exemplo, da saúde, a questão da imunização, a questão daqueles testes rápidos de HIV, né? A questão até mesmo de consultas com especialidades médicas, que são difíceis de ser marcadas pela central, são difíceis de ser conseguidas também, mesmo indo cedo da madrugada na central marcar. Então, assim, eu sempre gosto de falar desse ponto, dessa necessidade de os serviços, sejam eles socioassistenciais, ou seja, de saúde, de qualquer outra política, chegarem às pessoas que moram nesses territórios mais distantes. Certo. Qual é o outro objetivo da assistência social, Berenice? Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, que garantam a convivência familiar e comunitária. Até aqui, até na assistência social, já vimos também na Constituição Cidadã, na Constituição de 88, vimos no Estatuto do Idoso, né, essa questão da centralidade da família e desse fortalecimento, desse incentivo à convivência familiar e comunitária. Pode passar, Bíblia. Ítalo. Sigamos. Certo. E quem é esse público usuário da política de assistência social? São cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos. Exemplos: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade, né? Pessoas em diferentes ciclos de vida. E aí, quando fala nessa questão de fragilidade, de vínculos de afetividade, né? Sempre é importante citar a importância da questão dos grupos, a exemplo do serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, para os 4 grupos, quatro públicos que ele atende, seja ele criança, adolescente, adultos e idosos, né? Quem é esse público, Berenice, da política de assistência social? Identidades estigmatizadas em termos étnicos, culturais e sexuais, desvantagem pessoal resultante de deficiências, exclusão pela pobreza e ou no acesso às demais políticas públicas, né?
há uma demanda muito forte, não sei se é só aqui nesse município ou em outros municípios, da questão da política de saúde, principalmente no que diz respeito a adulto e idoso, que às vezes não consegue, continua sofrendo aquela questão de marcação de consultas, de distância de data quer marcar uma consulta ou um procedimento, é daqui a tantos meses que vai ver o consultar, daqui a tantos meses que vai mostrar, que vai fazer o exame, daqui a tantos meses que vai mostrar para o médico. Então, assim, a gente percebe assim, um desrespeito a esse direito à saúde, a esse direito de política pública, né? E o uso de substâncias psicoativas, né? A respeito aí dos CAPs e as diferentes formas de violência advindo do núcleo familiar, sejam em grupo ou grupos ou indivíduos. Inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal, né? E aí um desses setores que está aí executado pela política de assistência, existem setores que trabalham essa questão de conhecimento dessa questão do trabalho formal e informal. Existe o INSS, né? Sistema Nacional de Empregos. E qual é outro público, Berenice? Estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência para representar risco pessoal e social. Pode passar, Ítalo. Liguei o microfone de novo, pô, não posso esquecer. Passa para a gente, Ítalo, por favor. Vamos já falar sobre os CRAs. Vai chegar aqui a hora e eu vou falar um pouco mais. Pode passar, Ítalo. Ítalo? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre o SUAS. Para esquentar a água. Que é esse sistema que organiza, certo? Para a gente chegar lá na proteção nos CRAs e nos CREAS. O SUAS organiza as ações de assistência social em 2 tipos de proteção. A primeira é a proteção social básica, destinada à prevenção de riscos pessoais, sociais e pessoais, né? Ela oferta programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Aquela questão que nós falamos, que a política de assistência social atende quem dela necessita. A segunda é a proteção social especial, né? Proteção social básica, e a outra é a proteção social especial, que ela é destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus tratos, violência sexual, abuso sexual, uso de drogas, entre outros. Tá? Pode passar aí. Certo. Certo. No SUAS, também há oferta de benefícios assistenciais prestados a públicos específicos, né, de forma integrada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade, né?
Esses benefícios assistenciais, sempre fico prestando atenção, né, na fala de principalmente gestores, né, que estão aí na gestão do SUAS ou na Superintendência da Proteção Social Básica. Essa questão desses benefícios assistenciais, eles servirem de forma provisória para que esse usuário, essa família que esteja em situação de vulnerabilidade, ela tenha aquele apoio, né, daquela política, ela possa usufruir por um tempo daquele serviço e que ela consiga meios através do trabalho, claro, de ter condições dignas de vida para não precisar mais desses benefícios eventuais, né? E aí eu ouvi um relato de uma dessas situações, eu participando de uma reunião, de uma conversa, a gestora falando lá que já conhecia uma família, né, que ela estava inscrita no CadÚnico, no CRAS, o CRAS estava fazendo esse acompanhamento, a questão de... Era um casal, se não me engano, tinha um ou dois filhos, e que ela estava sendo assistida, que ele precisava de uma carroça para trabalhar e tal, e foi conseguida essa carroça, e depois foi conseguido um animal lá fazendo esses encaminhamentos aí com a UEMA e tal, e chegou um tempo que o cadastro dela expirou, foi cancelado. 10 anos tinha sido assim, suspenso, estava inativo, né, o número dela. E aí ela foi lá reabrir. Então, assim, na concepção do gestor, dessas pessoas, o tempo que se dá das pessoas ter acesso a esses benefícios é de forma que as pessoas tenham as suas necessidades supridas ali para ter condições dignas de vida e possam se prover meios de ela superar aquela situação de vulnerabilidade. Tá. Então, isso também é oferta de benefícios assistenciais prestados a públicos específicos de forma integrada aos serviços. Também gerencia a vinculação de entidades e órgãos de assistência social ao sistema, mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social e concedendo certificação a entidades beneficentes. Essas entidades beneficentes são aquelas que eu me referi agora há pouco, aquela questão da organização das entidades beneficentes e dessa solicitação junto à Secretaria de Assistência quando necessitar de algum serviço, de algum benefício eventual. Vai passar, Vitor. Ítalo. Certo. Coordenado pelo Ministério, o SUAS, ele é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, que esse sistema é composto pelo poder público e pela sociedade civil, né, que participam aí diretamente desse processo da gestão compartilhada. Compartilhada entre quem? Poder público e sociedade civil, tá? A gestão das ações e a aplicação de recursos do SUAS são negociadas e pactuadas nas comissões intergestores bipartite e na comissão intergestora tripartite. Bipartite são 2 partes, e tripartite são 3 partes, tá? Esses procedimentos são acompanhados e aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social e pelos seus pares locais, né, que desempenham importante trabalho no controle social. Essa é a questão do controle social que eu falei para vocês, da importância da participação da sociedade. Pode passar, Ida. Agora, gente, atualmente, porque eu deveria ter atualizado aí, é Ministério da Cidadania, não é mais Ministério do Desenvolvimento Social, se não estou enganada. Bora lá. Então, o SUAS ele foi criado a partir das deliberações da 4ª Conferência Nacional de Assistência Social e previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, na LOAS.
O SUAS teve suas bases, né, de implantação consolidadas em 2005 pela NOB SUAS, que apresenta claramente as competências de cada órgão federado e os eixos de implementação e consolidação da iniciativa. Pode passar aí. Certo. Serviços de proteção social básica. Quais são esses serviços? Serviços de proteção e atendimento integral à família, o PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que, como mencionei para vocês, atende criança, adolescente, adultos e idosos, o Serviço de Proteção Social no domicílio para pessoas com deficiência e pessoas idosas, né? Esse serviço ele é muito importante porque ele lembra um pouco aquela questão que eu falei para vocês, de pessoas que necessitam dos serviços e moram longe de onde eles são ofertados. Por exemplo, uma pessoa idosa, com deficiência, seja ela cadeirante, ou deficiente visual, ou qualquer outra deficiência, ou que ela tenha dificuldade de locomoção, seja por a questão do sobrepeso, ou por outras questões, ela poder ser atendida por uma equipe multiprofissional que vai estar lá em sua residência, fazendo uma análise, né, da sua realidade na totalidade, vendo quais os serviços, quais políticas essas pessoas precisam. Aí sim, é nesse nível de atendimento, é nesse nível de atenção, de acesso aos bens e serviços que acredito que as pessoas possam ter uma dignidade melhor. Certo? E então, vamos falar do CRAS. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. É uma unidade pública e estatal que oferta serviços emergenciais e ou continuados a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Certo? Então, o CRAS ele atende por territórios, né? Cada território, por exemplo, vários bairros ele tem um CRAS de referência. E aí, cada CRAS, ele tem o seu território de abrangência, ou seja, os bairros que ele atende. Eu moro em tal bairro, então meu CRAS é o CRAS tal. As pessoas que moram mais distante, ele já vai ter outro CRAS de referência, tá certo? De acordo com o seu território, com a sua localidade. Assim. Certo. E a proteção social especial? Certo. A proteção especial, ela destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Berenice traz um exemplo disso. A questão de um idoso que está em situação de sofrendo alguma negligência ou que tem algum direito violado, ou também a questão de uma criança ou um adolescente que esteja com seus direitos violados, também pode ser levada a questão lá para o CREAS, né, que vai fazer a visita com a equipe multiprofissional, assistente social, psicólogo. Se necessário for, vai ser encaminhado, feito um documento, o ofício para o Ministério Público, né? Proteção especial, o que mais? Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, também passa pelo CREAS, tá? Então, a proteção social especial, né, para integrar essas ações, é necessário que o cidadão, seja ele criança, adolescente, idoso, esteja enfrentando situações de violação de direitos, né, por ocorrência de violência física ou psicológica, de abuso ou exploração sexual, de abandono, né,
rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas, né? Vez ou outra, eu sei de um caso de denúncias que chegaram de pessoas idosas que estavam nessa situação de abandono, né? Que vizinhos, pessoas da rua suspeitaram, denunciaram e foi a equipe lá, fez o registro da ocorrência e fez todos os encaminhamentos lá necessários. Então, gente, diferente da proteção social básica, que tem um caráter preventivo, a proteção social especial atua com natureza protetiva, né? Suas ações que requerem o acompanhamento familiar e individual e a maior flexibilidade nas soluções, né? Eles fazem os encaminhamentos, né? Fazem esse acompanhamento, prestam todo o apoio, né, aos outros órgãos da rede de proteção, seja quem esteja sendo atendido, a mulher, ou o idoso, ou a criança, ou o adolescente, enfim. Né? Existe essa proteção social especial que vai trabalhar justamente quando já existe a violação de direitos. Pode passar aí, Pedro. Certo. Então, gente, as atividades da proteção social, da proteção especial, são diferenciadas, né? Dentro dela existe uma separação, né? Em média ou alta complexidade, conforme a situação vivenciada pelo indivíduo por aquela família em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, aconteceu recente, né, aqui no município, uma casa pegou fogo, as crianças conseguiram correr, mas destruiu tudo, fogo destruiu tudo, roupa, tudo. Não lembro se foi... como foi a questão do fogo, se foi bujão de gás que estourou, que já aconteceu também outras vezes aqui no município. Sei que às vezes acontece. E aí a equipe vai lá tomar todas as medidas, porque aí tem pessoas já em situações de desabrigamento, tem criança e adolescente envolvido. Então, assim, uma série de encaminhamentos que devem ser feitos. A família está desassistida, sem alimentação, enfim, uma infinidade de encaminhamentos. Então, os serviços da proteção social especial, eles atuam diretamente ligados com o sistema de garantia de direito, exigindo uma gestão mais complexa, né, um serviço mais complexo do que comparado à proteção social básica, né? E eu acredito que é isso. E cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que agora é o Ministério da Cidadania, em parceria com os governos estaduais e municipais, atender essas famílias e ou municípios em situação de vulnerabilidade. Pode passar. Berenice, desses serviços assistenciais aí, né, proteção básica, complexa, por exemplo, o que serve para nós, assim, tipo, nós moramos em um bairro e sempre tem um CRAS, né? Então, o que nós possamos entender é que eu acho que é assim, que nós podemos ter alguma situação de alguém com alguma situação de vulnerabilidade, ainda que pode ser evitada, né? Assim, um preventivo, nós recorremos ao CRAS. Isso. Aí chega lá, faz uma notificação, aí eles mandam assim, alguém para ver essa situação, a visita, é mais ou menos assim? Justamente. O CRAS é o seguinte, por exemplo, eu moro... Meu CRAS de referência é tal, então eu vou lá. Se eu sou uma pessoa em que eu me enquadro nesse perfil da assistência social, eu vou lá, faço minha inscrição, tenho o meu NIS, o número de informações sociais, o meu CAD único, que é a porta de entrada para todos os benefícios do governo federal,
né? Tudo que eu vou me inscrever, se eu estou em situação de vulnerabilidade, se eu estou requerendo o Auxílio Brasil, é como se fosse o nosso CPF, o NIS, né? O CAD único. Aí você vai e tem aquele NIS, que aquela família está inscrita, sendo acompanhada por tal CRAS. Os CRAS, além de ver essa questão de vulnerabilidade, de necessidade de cesta básica, de cesta básica, de auxílio, de benefício eventual, esse cesta básica é a alimentação, existe o funeral, existe o enxoval, né, para bebezinho. Então, assim, uma diversidade de benefícios socioassistenciais, né? Ele também, dependendo do local, tem CRAS que trabalha com os grupos de mulheres, os grupos de idosos, né? Tem CRAS, por exemplo, que tem grupos de idosos que tem encontros semanais ou quinzenais. Berenice, o que tem nesses encontros, nessas atividades desses CRAs? Tem oficinas de trabalhos manuais, né? Seja com crochê, seja com artesanato, seja de culinária. Existe o acompanhamento junto a essas famílias, que tem também a participação de um psicólogo, né, na equipe multiprofissional, que faz esse acompanhamento. Nesse caso, que a senhora perguntou aí, dona Leila, já é um caso de suspeita de violação de direito. Eu acho que aquela criança lá está numa situação de violação de direito. A quem eu vou? Eu já vou no CREAS, que é o Conselho de Referência Especializado de Assistência Social. Entendeu? Aí eu vou lá e disse, olha, já chegou até mim o conhecimento, eu estava lá na sala com a outra assistente social, estava com a outra assessora especial, chegou uma senhora para mim. Aqui no município não tem delegacia especializada do idoso, tem a delegacia comum, né? E tem o CREAS, e tem a Defensoria Pública, e tem o Ministério Público. Ok. Chegou uma senhora lá, bem agitada, nervosa, mediante a denúncia que ela queria fazer. Olha, é o seguinte, eu vim aqui porque o meu irmão está fazendo assim assado com mamãe, a questão da violência psicológica, né? Ele só grita com ela, os altos berros, ele pega parte da aposentadoria dela, faz um uso ilícito com esse dinheiro era para ser para cuidar dela. Para quem nós encaminhamos? Para a equipe do CREAS, que ia lá no local, em loco, fazer a visita, né, com assistente social, psicólogo, para fazer um relatório e encaminhar relatório esse para o Ministério Público, dando conta dessas situações, para chamar o fulano lá. Então, assim, existem esses níveis de complexidade. A proteção social básica, ela trabalha nesse aspecto que eu falei para vocês, na concessão desses benefícios, em orientações a indivíduos, a famílias, e quando já parte para esse aspecto de violação de direitos, já é o CREAS, tá? Já é o CREAS. Certo. Então, vamos dar continuidade aos serviços de média complexidade, né, que diz respeito à oferta de atendimento especializado a famílias e indivíduos, sempre trabalhando nessa perspectiva do núcleo familiar sendo atendido, passando por essas situações de risco social, de vulnerabilidade, de direitos violados, certo? Então, a convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo ameaçados. Aí já é serviço de média complexidade da proteção social especial. Quais são esses serviços, Berenice? Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, o PAEF. O serviço especializado em abordagem social, né? Me dá um exemplo desse serviço especializado em abordagem social. Sim. Aqui mesmo, próximo de minha residência,
tem uma casa que é um ponto a ser alugado que não está em uso. Aconteceu de uma mulher de 40 e poucos anos, quase 50, de problemas mentais, ter se alojado lá com algumas coisas que ela carregava, uma sacola cheia de coisa. Tinha de roupa suja, tinha alguns utensílios domésticos, como copo, colher, garrafinha d'água. Mas, assim, tudo sem condições de higiene, tudo assim. A gente via que se tratava de uma situação que precisava de intervenção. Ok. E aí eu acionei, né, conhecendo um pouco sobre esse serviço, sobre como funciona a proteção social especial, acionei, solicitei junto à secretária que mandasse uma equipe ao local. Eu estava trabalhando em outro setor e foi enviada uma equipe do CREAS, né, aqui ao local, que fez a abordagem à mulher e que ela resistia, não deixava ninguém nem chegar perto. Aconteceu que teve que acionar o corpo de bombeiro também, que acionar uma ambulância também. Mas por que tudo isso, Berenice? Porque ela tinha um comportamento bem explosivo, agitado. Foi necessário ter homens, né? O pessoal do corpo de bombeiro, todos treinados, habilitados para uma situação como essa. Precisou vir uma enfermeira para aplicar um sedativo nela, para ela poder acalmar. E aí sim, ser mobilizada, colocada na maca e levada para onde ela tinha fugido. Adivinha de onde? Do Hospital Nina Rodrigues, em São Luís. Então, quer dizer, tinha uma parada aqui. Aí foram entrar em contato com a família. Os laços com a família, ó, totalmente fragilizados, cortados, né? E aí foram lá ver essa questão dela, porque existe o setor que recebe essas pessoas nessa situação, que estavam fugidos e tal, e tem a questão da parte da internação, de medicação que requer custos, né, com medicação, etc. E aí essa equipe levou ela para lá para dar os encaminhamentos. Certo. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. E serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos ou família. Aquela questão do serviço em domicílio para as pessoas com deficiência, ou idosos, ou dificuldade de locomoção. E o serviço especializado para pessoas em situação de rua. Desse serviço especializado para pessoas em situação de rua, eu tenho um exemplo a contar para vocês. Estava eu em um dia indo para o centro da cidade comprar uma passagem para viajar de trem. Quando eu vou dar na esquina, perto do posto de gasolina, uma idosa que mora aqui próximo me chamou. Berê, você é assistente social? Eu disse, estou. Olha, tem um moço aqui que a gente precisa da tua ajuda, tua orientação. Eu disse, o que foi? Um idoso, mais de 80 anos, negro, bem magrinho, franzino mesmo, uma bolsa de lado, perdido. Berê, esse moço, ele disse que não sabe voltar para casa, está perdido. Como é que nós vamos fazer? Eu disse, calma. Fui com ele, pegamos o ônibus, descemos ali no Centro Pop, bem ali na Forquilha, próximo depois da Universal, do lado direito. Isso, do lado direito. E aí cheguei lá, me apresentei, falei que eu sou assistente social também, e conversando com as assistentes sociais, a assistente social e a psicóloga foram conversar com ele. Resultado da história. Um idoso que morava em outro município, que tinha saído da casa da filha dele no bairro Coroadinho, andou até aqui a Maioba sozinho, a pé,
perdido, com uma mochila. O que tinha dentro dessa mochila, Berenice? Roupas. A gente pediu permissão, claro, para ele, para se a gente podia ver o que ele estava carregando. Para a gente tentar entender melhor qual seria a situação daquele idoso. Roupas, um pente, eu acho que uma escova de cabelo. Só. Então, ele estava vindo da casa da irmã dele, da filha dele, do Coroadinho, ele mora em outro município. Berenice, o que fez ele sair do Coroadinho para vir para as bandas da Maioba, sozinho, perdido? Ele queria retornar para o município que ele mora. Eu não estou lembrada, gente, aqui na Baixada. É perto de São Luís. Só pegar um carro na rodoviária e vai. Mas a filha estava prendendo ele, impedindo que ele retornasse para o município que ele mora, porque queria que ele ficasse na casa dela. E ele disse, não, eu vim somente para fazer exames médicos e retornar para a minha residência. Eu não vim para morar contigo, não. E aí, em contato com uma outra equipe, lá com a outra equipe lá do Coroadinho, se não me engano, foi do CRAS, conseguiram localizar. Aí perguntou para ele, foi dando as referências, as coordenadas, ele disse que a filha dele morava perto da feira do Coroadinho. E aí, graças a Deus, a situação foi resolvida. Lá existe uma equipe no centro especializado para pessoas em situação de rua, que pegou esse idoso, assistente social, tinha um motorista, e conseguiram devolver esse idoso lá para a casa da filha dele, do Coroadinho, onde ele estava, né? Mas deixando claro que o idoso desejava voltar para a sua casa, voltar para o seu município, e a filha estava impedindo. E aí ele, no ímpeto de ir para casa, de ir embora, arrumou as coisas e saiu andando no mundo sem dar notícia para ela, sem deixar nem carta de despedida. E aí, graças a Deus, ele conseguiu voltar em paz, não aconteceu de ser assaltado ou de ser machucado na rua, enfim. E aí, assim, para dizer assim, da importância de, por essas e outras situações, de se ter esses equipamentos sociais, como a gente chama, para atender as pessoas. Pode passar, Ítala, por favor. E os serviços de alta complexidade. Oferta atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono, de ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório fora de seu núcleo familiar de origem, né? Quais são esses serviços? Serviço de acolhimento institucional, na forma de abrigo institucional, de casa-lar, de casa de passagem, de residência inclusiva, de serviço de acolhimento em república, de serviço de acolhimento em família acolhedora e de serviços de proteção em situações de calamidades públicas e emergências. Pode passar, então. Certo. E aqui o CREAS, né? Já falei dele, mas vamos reforçar que o CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, é uma unidade pública estatal também, oferta serviços da proteção especial, conforme mencionei para vocês, serviços esses especializados e continuados, né, com acompanhamento devido, garantindo prestados de forma gratuita a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, né? O CREAS, além dessa atenção especializada, ele tem como papel coordenar e fortalecer a articulação dos serviços com a rede de assistência social e as demais políticas públicas. Aquela questão dos encaminhamentos que eu mencionei para vocês, que se for identificada a questão, se necessário for fazer um encaminhamento para o Ministério Público, para uma política de saúde, para a política de educação,
será feito também pelo CREAS, tá bom? Pode passar, Ítalo. E são essas as contribuições que eu queria trazer para vocês. Alguém gostaria de falar? Estou à disposição. Gente, perdoem que eu me estendi um pouco hoje, mas vocês sabem que é necessário, às vezes, a gente, né, trazer toda essa complexidade, esses elementos, porque são serviços que, às vezes, eu posso não estar precisando no momento, mas um dia eu posso precisar, mas um familiar meu pode precisar. Então, assim, é sempre bom a gente ter conhecimento daquilo que está a nosso favor enquanto cidadão, a gente usufruir desses direitos sociais que nos são garantidos aí pela Constituição, que são garantidos pela política de assistência social, são garantidos no Estatuto do Idoso, tá bom? Na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional de Assistência Social. Então, a gente vê que tudo está interligado, né, de forma a contribuir para a gente ter uma vida digna, seja eu adulto, seja eu idoso, tá certo? Realmente é muito importante, Berê, a gente a gente tomar conhecimento, né, dessas, até dessas situações que você falou, abordou aí, né, e conhecimento também desses órgãos, né, porque eu, particularmente, talvez pelo fato ainda de, não sei, não precisar, né, eu, particularmente, só ouvia falar CRAS, 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 mas eu não sabia nem o que era o CRAS, eu sabia que era alguma coisa com assistência, mas não sabia o que era. Mas muito, muito importante, sim, a informação. Eu agradeço muito. Certo. E também uma informação importante que eu queria deixar para vocês é que, Berenice, eu quero saber, tudo bem, eu sei algumas coisas sobre CRAS, e agora? Como é que eu vou saber qual é o meu CRAS de referência? Basta consultar no site da Sencas, que tem lá direitinho organizado por territórios, tá certo? Quando você fala, desculpa, quando você fala territórios, no caso, são os bairros, é isso? São os bairros, exatamente. Um CRAS, por exemplo, vou dar um exemplo daqui. Eu tenho um CRAS que chama Passo do Lumiar. Ele abrange uns 15 bairros, né? Próximo deles ali nas adjacências. Então, esse é o CRAS tal. Existe outro CRAS lá perto da estrada de Ribamar. Ele abrange os bairros que são ao redor do seu território, onde ele está instalado. Tá certo? Então, sempre o CRAS de referência vai estar próximo do seu bairro, ali na redondeza. Tá certo? Oi. É tanto que quando a gente vai assim, em outro bairro, por exemplo, eu moro no Anjo da Guarda, se eu for lá no centro, no CRAS, eles me perguntam logo qual é o CRAS lá do seu bairro. Aí, onde você mora, Anjo da Guarda, você vai ao CRAS mais próximo da sua casa. Eu acho isso interessante, porque até facilita, né? A pessoa não tem a passagem para ir lá no CRAS, não sei aonde. E tendo no seu bairro, pertinho, mas você vai até andando. Exatamente. O que eu faço para fazer a consulta que tem o CRAS mais próximo? No meu aqui, eu tenho. No meu aqui eu fico no meio. Eu fico no meio do CRAS, da Vila Ibratel e da Vila Nova. Então, para mim, o mais próximo é Vila Nova, que eu fico aí no meio, entendeu? Para mim é assim. Não entendi a minha resposta. Amiga, siga. Eu vou tentar copiar aqui. Eu vou copiar aqui copiar link. Eu vou copiar o link e colocar aqui nas mensagens. Já vai direcionar para lá. Sencas, Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. Vamos lá. Deixa
eu ver, deu certo? É Sencas. Vou copiar aqui o site direitinho para mandar para vocês. Lá tem tudinho bonitinho para vocês. É importante, porque às vezes a gente não precisa, mas tem alguém da família, ou chega alguém na casa da gente que precisa, né, de algumas informações como essas. Pronto, coloquei o link lá, Secretaria Municipal de Criança e Assistência Social. Tá certo? Dona Cesária, cadê a senhora? Já levantou a mão. Ok. Alguém mais? Eu já tinha saído. Bom, eu concluí. Eu estava dizendo para ela, no meu caso aqui tem 2. O mais próximo meu aqui é Vila Nova. Então, qualquer coisa que a gente queira, eu preciso do CRAS, né? De vez em quando eu vou lá. E aí a gente vai lá nesse da Vila Nova. É assistida lá. Entendeu? Certo. E é sempre bom manter esse cadastro atualizado, né? Isso. Sempre as informações que estão lá no formulário, sempre atualizadas, de endereço, de telefone, né? Uhum. Às vezes o usuário vai lá, se cadastra, às vezes está em situação de vulnerabilidade, mas a equipe não consegue entrar em contato para chamar para receber um benefício eventual. Por exemplo, uma cesta básica, aquele programa de aquisição de alimentos, hortaliças, enfim, então sempre manter atualizado o cadastro. Exatamente. Então, meninas, obrigada pela atenção de vocês, obrigada por terem ficado aí um pouquinho a mais do nosso tempo, né? Do nosso tempo que nós temos, que é de 1 hora. E a gente se encontra na próxima semana. Fechado? Fechado. Obrigado, Deus abençoe. Obrigada, eu que agradeço, meninas. Boa tarde.